Hum. Então, bom dia, gente. Bom dia a todos, todas, todos, né, os presentes. Queremos agradecer a presença de todos vocês, em nome da nossa coordenadora, Graça Lima, né, e toda a equipe da ACEP aqui também presente. Queremos agradecer também a presença, né, da nossa querida Corine Shortini, que é oficial de proteção do Unicef, que hoje vai estar aqui conosco também, para continuar, né? Na realidade, nós vamos continuar esse trabalho, essa discussão sobre o resultado sistêmico 6, a implementação da lei de escuta protegida nos municípios. E aí a gente convocou, né, na realidade, já é um nosso encontro, já é a nossa agendinha. Para quem não me conhece, sim, gente, pode ter muita gente aqui que não me conhece, né? Eu sou Eulália, integro o time da ACEP, né, recentemente, sou assistente social de formação, e agora estou, né, na função da continuidade do trabalho da nossa querida Ana Cláudia, né, à frente como especialista em assistência social. E estou junto com vocês, sempre disponível para continuarmos esse trabalho. E aí, nesse plantão de hoje, né, tirar dúvidas, a gente retoma na realidade toda a discussão que aconteceu nos nossos encontros presenciais, nos 3 estados, né, nos meses de junho e julho, e também convocamos, né, hoje, de maneira muito especial, aqueles também que quiseram estar presentes, presidentes de CMDCA, e aqui a gente já vê uma expressiva, né, representação, conselheiros tutelares também, e as equipes do selo, né, principalmente mobilizadores da assistência, articuladores, para a gente conversar um pouquinho, esclarecer as nossas dúvidas e trocar conhecimento nesse plantão de hoje, certo? Antes de nós iniciarmos também, é importante que a gente relembre, retome um pouco da nossa discussão durante os encontros, né, o conhecimento importante, todo esse fortalecimento e conhecimento que a gente teve, à luz, né, da lei de escuta protegida, e aí eu acredito que vocês já levaram a demanda para o município, hoje a gente vem nesse reforço de entender o que aconteceu, as dúvidas que ficaram, esclarecer um pouco mais, e também enfatizar o quanto é importante esse trabalho em rede, né? E aí é muito importante ver diversas representações aqui hoje, porque de fato essa é a grande intencionalidade da lei de escuta protegida, né? Fortalecer o sistema de garantia e proteger também efetivamente, né, as crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. E aí eu vou passar a palavra, né, para a nossa querida Corine, mas antes disso a gente vai fazer aqueles combinados, né, quem vai tendo dúvidas ao longo do plantão vai colocando no chat, a gente responde depois, quem também quiser falar, levanta a mãozinha e a gente vai abrir no final, certo? Eu queria também pedir uma atençãozinha de vocês para que a gente assine a lista de frequência que está no chat, né, que às vezes passa despercebido e a gente tem percebido um pouco esse movimento de que tem muita gente no plantão, mas a lista está sendo um pouco esquecida de ser assinada e é bem importante, inclusive para registrar a presença de vocês, né, no plantão, tá bom? Então, conto com todo mundo. É só clicar no linkzinho azul que aparece e preencher lá. Então, um bom plantão a todos e vamos iniciar os trabalhos. Corine, me com você, tá? Obrigada pela presença. Obrigada a você, Eulália, obrigada a todo mundo que está aqui. Vocês estão me escutando bem, gente? Tá bem? Tá bom, som? Beleza. Então, queria dar bom dia, né, dizer que é muito bom rever vocês, né, para quem não me conhece, que não estava, né, nos encontros, meu nome é Corine Shortino, eu sou oficial de proteção contra as violências, fico baseada no escritório do Unicef no Recife, mas apoiando, né, todos os estados do Nordeste, e especialmente aí em parceria com a CERT, nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Então, como a gente falou, né, durante os nossos encontros, o encontro presencial foi só o primeiro momento, né, dessa nossa jornada, e então esse momento agora online é a continuidade desses nossos esforços, né, para a implementação da lei da escuta protegida, e eu vou fazer uma apresentação para vocês, um pouco para a gente relembrar, mas esse momento, de fato, é um momento para vocês tirarem dúvidas, a gente trocar experiência,
queria dizer que eu acompanhei, né, para alguns municípios que postaram também as ações depois dos encontros, né, então foi muito legal acompanhar vários de vocês já fazendo atividades, reuniões, então ficava sempre muito feliz quando via algum post que a Acerte compartilhava, né, com as ações de vocês, então já queria também parabenizar todos os municípios que começaram, né, a fazer ações, ou que já estavam fazendo ações depois dos nossos encontros. Muito bom ver esse esforço de vocês. Então, gente, sem mais delongas, eu vou fazer a apresentação. É uma apresentação muito rápida, são menos de 10 slides, só para a gente alinhar aqui alguns pontos de algumas dúvidas que já surgiram, né? E deixa eu só colocar aqui o PPT. Eu não vou ver mais vocês, então vou pedir a ajuda da Eulália também para me dizer se está tudo certo. Vocês estão vendo o PowerPoint? Tá sim, Corinne. Beleza. Então, vamos lá. Então, gente, hoje o dia, né, vai ser focado, esse plantão Tira Dúvidas, para o Comitê de Gestão Colegiada, né, da Rede de Cuidado e Proteção Social das Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, mas que a gente vai chamar de comitê para facilitar, né, lembrar que a gente justamente está nesse percurso, nesse caminho, né, em qual parte do caminho a gente está agora? É na parte da criação dos comitês. E claro que cada município vai estar num momento diferente, alguns já vão ter comitês formados, outros não, talvez alguns já estejam discutindo fluxos, protocolos, mas a gente, enquanto etapas, né, aqui das nossas formações dentro do selo Unicef, a gente fez um encontro presencial para falar principalmente também da diferenciação, né, da escuta, do depoimento, mas agora a gente vai ter outros momentos também mais ampliados, né, aproveitando que o espaço virtual permite a gente ter mais convidados, né, para a gente falar, primeiro dos comitês, depois da elaboração dos fluxos, depois do protocolo. Nesse momento, hoje, a gente vai falar sobre os comitês. Acredito, né, que todos aqui já saibam o que é o comitê, mas, para lembrar, o comitê é aquele espaço, né, que vai precisar articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as ações da rede intersetorial de cuidado e proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Lembrando que a Lei 13.431 a gente chama, né, da lei da escuta protegida, mas, como a gente comentou muito durante os nossos encontros, essa é uma lei, é um guarda-chuva. Então, dentro dessa lei, né, a escuta protegida, ela é um guarda-chuva para outros procedimentos que a lei traz, como a escuta especializada e o depoimento especial, mas mais do que isso, né, a lei ela tem vários objetivos, de evitar revitimização, e de reorganizar o próprio sistema de garantias de direitos das crianças e adolescentes para esse cuidado e essa proteção para aquelas crianças, né, e adolescentes que foram vítimas ou testemunharam violência. Então, um primeiro ponto de atenção aqui, né, a gente coloca esse alerta aqui. O comitê, ele vai fazer muito mais do que só organizar como a escuta especializada e o depoimento especial vão acontecer no município, tá bom? Então, esse é um primeiro ponto. É mais do que isso. É para articular todas as ações dessa rede intersetorial, né? Então, esse é um primeiro ponto de atenção que eu queria reforçar aqui para vocês. E quais são os prazos? Então, a gente falou muito, né, da lei e do decreto que regulamentou a lei. Então, o decreto 9.603, que foi publicado em dezembro de 2018, né, então, mais ou menos um ano depois da publicação da lei 13.431, ela trouxe um prazo, né, esse decreto, ele falou que os municípios, né, enfim, que a rede, né, o sistema de garantia de direitos precisava instituir o comitê e pactuar os fluxos até junho de 2019. Então, lá atrás, né, em 2018, o decreto falava isso. Em maio deste ano, né, em 2023,
o CONANDA publicou uma resolução 235, que a gente mencionou também durante os encontros, que trouxe um novo prazo. Então, né, tendo em vista que muitos municípios também não tinham, né, cumprido o prazo de 2019, acredito que, enfim, a maioria dos municípios brasileiros, a resolução do CONANDA trouxe mais um prazo e disse, não, em 3 meses da publicação desta resolução, a 235, de maio de 2023, os conselhos vão precisar instituir e operacionalizar os comitês de gestão colegiada. Então, a resolução trouxe esse prazo de 12 de agosto de 2023, tá? Que são exatamente 3 meses depois da sua publicação, em maio. Já o selo a gente tem outro prazo no selo, né? Que é o prazo do resultado sistêmico 6, né? Que é o prazo dentro do nosso programa de selo, não é um prazo legal, né? Não tem uma resolução, não tem um decreto, mas a gente tem aqui, né, um acordo com as prefeituras dentro da adesão do selo Unicef, para que até o final deste ano, em dezembro de 2023, os municípios possam comprovar, né, reportar a criação do comitê, o estabelecimento dos fluxos e do protocolo, a partir de um relatório que os conselhos vão fazer, né, que o Unicef vai fornecer um modelo para isso. Mas a gente quis trazer assim, esse quadro para que vocês entendam que são muitos prazos, né, acontecendo, mas que são prazos de natureza diferentes também. Então, espero que isso também ajude a ter essa visão, né? O prazo do Unicef, né, o prazo do selo é uma coisa, né, até dezembro de 2023, os prazos que a lei trouxe, né, que o decreto que regulamentou a lei, a resolução do CONANDA, né, trazem outra coisa, né, são prazos de fato normativos que foram colocados, né, para todos os conselhos no Brasil, né, para todos os municípios, tá bom? Vou passar para o próximo. Como começar? Como começar para aqueles municípios, né, conselhos, enfim, que ainda não conseguiram formalizar, instituir os seus comitês? Como a gente começa? Sensibilizando a rede. A gente viu, né, durante os encontros, experiências de outros municípios, né, cada município faz de um jeito, adaptado à sua realidade, mas essa sensibilização, ela pode vir de várias formas, né? Pode ser uma reunião ampliada, pode ser um seminário, pode ser uma capacitação, pode ser uma campanha. Então, quando eu acompanhei vocês fazendo várias atividades, né, postando no Instagram, eu vi ali vários formatos de reuniões intersetoriais, né, capacitações, eventos sobre a lei da escuta protegida, então essa sensibilização ela pode acontecer de várias formas. O importante é sensibilizar a rede, mostrar para a rede que este é um assunto importante. A gente está falando aqui, né, de como organizar esse sistema de garantia de direitos da criança e adolescente com uma atenção especial para as crianças que sofreram uma forma de violência, né, que a gente precisa mudar a visão que a rede tem com relação à revitimização, as nossas práticas, né, que muitas vezes ali pautadas em práticas antigas que ainda revitimizavam, né, e prolongavam, mesmo não intencionalmente, um sofrimento nas crianças e adolescentes que já tinham sofrido alguma forma de violência. Então, a gente precisa olhar para os nossos serviços, né, para aprimorá-los, né, integrá-los, e que esse é um momento, né, oportuno de fortalecer o sistema, de integrar as diferentes secretarias, e o comitê tem essa intenção, né, de integração, de coordenação, de proteger aquelas crianças e adolescentes que já estão numa situação de muita vulnerabilidade, que já passaram por uma situação de violência e precisam, de fato, de um olhar especial. Mas aí, onde é que fica, né, o comitê? Onde a gente já viu quando a gente precisa criar, por quê, né, qual é a função, a atribuição do comitê, como começar, mas aí como é que cada município vai decidir onde ancorar, né, onde fixar esse comitê. O decreto e a resolução do CONANDA, então o decreto 9.603 e a resolução 235 do CONANDA desse ano, de novo, né, reforçam que a sugestão, a recomendação é que esses comitês sejam criados
nos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente. E aí eu fico muito feliz de ver tantas pessoas aqui também nessa reunião hoje de conselhos, né? E quais são alguns argumentos, né, que os municípios podem usar para justificar essa escolha, né, no conselho? Por que o decreto e a resolução fizeram tanta questão, né, de firmar a criação do comitê nesse espaço? Primeiro, porque são órgãos intersetoriais que são encarregados de realizar o controle social. E a gente sabe, a gente comentou muito, né? Vocês também falaram muito, né? Compartilharam as dificuldades que os conselhos têm nos municípios de vocês, de como tem sido fragilizado, né? O controle social nos últimos anos. E aí, por isso que também pode ser uma oportunidade de fortalecer esse espaço, né? De fortalecer os conselhos. O conselho também vai acabar evitando as questões relacionadas à hierarquia das políticas sociais. Então, a gente sabe que, às vezes, quando a gente tem uma convocatória, né, por exemplo, pela Secretaria de Assistência Social, pode ser um pouco difícil de chamar outras secretarias, de chamar o Poder Judiciário ali para estar naquele espaço. Já o conselho, tendo também, né, essa natureza, né, interinstitucional, intersetorial, a natureza colegiada, né, paritária entre o governo e a sociedade civil, podem também possuir, né, um poder de convocatória maior, especialmente, né, sobre os sistemas de segurança e de justiça. E lembrando quanto a gente falou, né, durante os nossos encontros, a dificuldade, né, de trazer, às vezes, a segurança pública e o sistema de justiça para esse espaço. Então, esses seriam alguns dos argumentos, né, para justificar essa recomendação de criar o comitê nesse âmbito, né, nesse espaço dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente. Tá? E o modelo, assim, vocês não precisam criar nada do zero, né, gente? A gente não tem problema nenhum adaptar, né, os modelos de outros comitês, de outras cidades que já tiveram, né, esse esforço. Então, a gente traz aqui 3 links de diferentes modelos de comitês. O do Distrito Federal, o do Recife e de Vitória da Conquista, né? Então, vocês podem, depois a gente vai compartilhar essa apresentação, esses links e tudo mais, e vocês podem ver como é que, o texto mesmo, né, de como é que foi criado cada um dos comitês nessas 3 cidades. Agora, é importante, né, para ter validade, é muito importante, é preciso que esses atos sejam publicados, né, em veículos que assegurem a sua oficialidade. Então, pode ser o Diário Oficial, o site do Conselho Municipal ou da Prefeitura. E aqui a gente está colocando assim de uma forma ampla, porque dependendo de como cada cidade, município também, né, vai escolher a formação do seu comitê. Está acabando já, gente, para a gente abrir aqui para as perguntas. Mas uma outra, né, dúvida que apareceu muito é quem participa desse comitê. Então, acho que vocês viram, né, as experiências de outros municípios e existem diferentes formas e também cada município vai ter a presença ali de diferentes secretarias, né? Mas a gente falou muito durante os encontros o quanto é importante que as pessoas escolhidas, né, para participar desse espaço sejam pessoas comprometidas com os direitos da criança e do adolescente, né? Pessoas que tenham a sensibilidade e também a disposição, a disponibilidade, né? E dedicação para trabalhar com esse tema, né? Afinal de contas, vamos lembrar que a gente está falando de situações extremamente delicadas, né? E também por isso tão importantes e tão urgentes da gente atuar, que é a situação de crianças que já sofreram alguma violência, né? Mas a resolução, no artigo 6º, a resolução do CONANDA, né, que foi publicada este ano, ela vai trazer uma indicação, né, uma recomendação de representantes, né, destes órgãos aqui, né, assistência social, saúde, educação, turismo, trabalho, segurança pública, cultura, Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, conselhos tutelares e o Comitê de Participação de Adolescentes, o CPA. Algumas observações. Ah, mas no meu município não tem
não tem secretaria de cultura, sei lá, não tem, ou não tá ativa, não tá engajada, a gente vai esperar criar o espaço até organizar isso? Então, não precisa. Vocês podem adaptar dentro da realidade do município de vocês. O que é mais importante? É ter um grupo que esteja, né, dedicado e ali animado, né, motivado a começar esse processo. Então, assim, claro, né, algumas secretarias são indispensáveis para começar esse trabalho. Eu não recomendaria que o comitê fosse criado sem assistência social, saúde, educação, segurança pública, os conselhos, né, tanto de direitos quanto titulares, e o Poder Judiciário também. Então, vocês podem ver que no primeiro parágrafo desse artigo, eles ainda reforça aqui, deverão ser convidados para integrar os comitês os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, onde houver. A gente viu o quanto é difícil, né, a gente falar de depoimento especial, que é uma atribuição das autoridades policiais e judiciárias, se a gente não tiver essas pessoas na mesa com a gente. Então, isso é extremamente importante. No parágrafo 2º, ele fala: todas as organizações da sociedade civil da localidade afetas à pauta do enfrentamento às violências devem ser convidadas a compor um comitê. Então, isso também é importante, né? E, por fim, que os comitês devem ter uma composição preferencialmente paritária, né, entre o governo e a sociedade civil, assim, né, como a gente tem na composição dos conselhos também. É importante, ali tem um sinalzinho de alerta com relação à participação de adolescentes nesse espaço. Acho muito interessante, né, que o Conanda esteja aqui reforçando o quanto é fundamental ter sempre adolescentes nos espaços de construção de política pública. Mas queria chamar a atenção de vocês para um ponto. Essa participação, ela precisa existir, e vocês sabem, né, que o Unicef, o selo, ele reforça isso muito intensamente também com a criação do NUCA, né? Então, inclusive, pode ser interessante trazer ali no âmbito né, do selo o NUCA para participar desses espaços, né? Mas essa participação precisa ser uma participação protegida também. Então, é importante que, por exemplo, a gente falou em alguns momentos durante os nossos encontros que esses espaços do comitê poderiam ser espaços de estudo de caso, né? Se forem, né, os momentos em que, eu vou reformular, os momentos em que esse grupo, né, ele se encontrar para fazer estudo de caso, ou para falar, talvez, de uma criança de algo mais delicado, a gente precisa repensar quem, né, precisa estar nesse espaço. Às vezes a gente tem um comitê com um grupo grande, né, que com todas essas representações e com adolescentes, mas a gente pode ter grupos de trabalho ou algumas reuniões em que nem todo mundo precisa participar, em que talvez alguns representantes ou os adolescentes, por exemplo, não precisem estar presentes para discutir casos individuais ali. A gente sabe até, né, da importância do sigilo, né, e da importância de talvez não expor, né, outros adolescentes para alguns temas específicos. E aqui eu estou falando se a ideia for, né, em alguns momentos de ter um estudo de caso mesmo, né? E aí, vocês sabem, no dia a dia também, pela rotina, né, de trabalho de muitos de vocês, que muitas vezes esse estudo de caso ele precisa estar ali ligado somente a quem vai ter uma ação de fato naquele caso, né? Não precisa abrir as questões sigilosas, né, para um grupo grande. Então, esse é apenas uma atenção, né, um ponto de atenção que a gente queria colocar para vocês com relação às participações. Mas, resumindo, o comitê, né, pode ter todas essas representações que estão listadas ali no artigo 6º, tá bom? E depois, acho que esse é o último slide. Depois que a gente cria o comitê, o que a gente faz? Então, os comitês vão fazer um plano de trabalho,
né? Que podem ter algumas ações, como avaliar a demanda e os desafios do município, né? Alguns municípios, por exemplo, o município do Recife fez um diagnóstico sobre quais eram, né, os gargalos de implementação, né, da rede. Então, entender ali quais são os principais desafios que vão precisar ser, né, analisados e superados, enfim. Fazer a pactuação dos fluxos de atendimento e elaborar o protocolo. Esses são, né, digamos, os 3 principais pontos que podem ter num plano de trabalho do comitê. E aí a gente trouxe aqui um exemplo de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista colocou como as suas prioridades do comitê essas 4 coisas: a construção do fluxo de atendimento, a elaboração do protocolo, a implementação da escuta especializada e do depoimento especial, e a capacitação da rede de proteção sobre todos esses pontos acima, né? Então, acho que é um exemplo bem interessante, né? E a gente também falou muito durante os nossos encontros, né, desse percurso, né? A criação do comitê, a elaboração do fluxo, a elaboração do protocolo e, claro, a necessidade, né, de capacitações, de formações continuadas para a rede com relação a todo esse trabalho que foi realizado. Lembrando que a gente vai ter, né, nos próximos encontros, até o final do ano, um momento para a gente falar especificamente sobre como elaborar os fluxos de atendimento e como elaborar o protocolo de atendimento. Bom, gente, não se esqueçam, né? A gente tem muitos recursos disponíveis. Então, espero que todos vocês já tenham feito o curso lá no AVA, no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Unicef, que é o curso do Resultado Sistêmico 6 sobre a Lei da Escuta Protegida. Quem ainda não tiver feito, um curso muito legal, recomendo muito que façam. A gente tem um curso também, a gente comentou, né, nos nossos encontros, da comunidade escolar na prevenção e resposta às violências contra crianças e adolescentes. O kit de comunicação feito com a Child Foods, que tem diversos vídeos, cards, cartazes, enfim, vários materiais que vocês podem utilizar nos municípios de vocês para falar sobre a Lei da Escuta Protegida. Esse guia, que é um documento norteador para implementar a lei, e que tem um passo a passo de tudo isso, né, que eu comentei, muitas das coisas que eu coloquei aqui nesses slides hoje, a gente tirou desse documento norteador, e o Guia da Escuta Especializada, que foi publicado pelo Ministério de Direitos Humanos esse ano e a Childhood. É um guia muito recente que traz também muitos conceitos com relação à escuta especializada, né? E, bom, gente, queria agradecer muito a atenção de vocês. Agora a gente vai abrir para as dúvidas. Espero que esses slides tenham ajudado de alguma forma já a gente começar a nossa conversa, tá? E estou aqui à disposição sempre para ajudar vocês na forma que for possível, tá bom? Então, muito, muito obrigada. Eu vou parar de... Obrigada, Corine. Sempre muito bom, né, a gente tomar essa fala, e aí numa linguagem muito clara, né, essa era a nossa proposta também, desse plantão Tirar Dúvidas de hoje, e também construído a partir das dúvidas que apareceram, né, pois os encontros dos atendimentos que a gente também fez personalizado a alguns municípios que nos procuram no canal, para que a gente sinta de fato qual a maior necessidade de vocês, qual o ponto de apoio que vocês andam precisando para desenvolver o trabalho no território. E aí a gente vai começar agora, a partir das perguntas que estavam no chat, que a gente foi salvando, e depois eu vou abrindo os microfones para o pessoal que está com a mão levantada. Combinado assim? Vamos lá. Olá, tem muita gente perguntando, desculpa, tem muita gente perguntando se a gente vai disponibilizar os materiais, mas sim, a gente pode mandar, a gente vai ver a melhor forma de mandar para vocês por link, enfim, ou para quem colocou. Então, por favor, não esqueçam de colocar também os nomes na lista de presença. Ótimo. A gente pode combinar desde já que quando a gente disponibilizar a gravação, que no caso já sai amanhã, né, sempre é assim no dia seguinte, a gente já põe no informativo o link também do material. Já fica acessível para vocês, certo? Uma das primeiras perguntas, Corine, era justamente quem deveria compor esse comitê, né? E eu acho que ficou bem claro para todo mundo. E a grande intenção também é entender
que a comissão, ela não é pro ou só do selo, né? Mas ela é do território. Ela precisa ser continuada, na realidade, né? Não só para que a entrega do resultado sistêmico 6 aconteça. Precisa se consolidar no território, porque uma vez consolidada, uma vez pactuada, né, e o fluxo contínuo, a gente entende que esse processo de revitimização, ele vai sendo extinto, né, dentro das nossas atitudes, dentro dos processos da rede, mesmo no movimento de atendimento. Então, eu acho que ficou claro para todo mundo, quando falou quem precisa compor este comitê. Outra pergunta também era se iriam disponibilizar o material. E, Corine, tem uma pergunta que diz assim, a formação deve ser com toda a rede ou só com os membros do comitê? Bom, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a gente está falando da formação, porque a gente pode ter várias estratégias, né, dentro do município. Pode ser, né, que no seu município, todo mundo ali as pessoas do comitê já estejam, assim, super craques no que é lei da escuta especializada, os procedimentos da escuta especializada, depoimento especial, que todo mundo, assim, que não tenham muitos gargalos, que tá todo mundo, assim, já com um conhecimento muito consolidado. Então, pode ser interessante nesses casos que o comitê se organize para fazer a formação do restante da rede. Ou então ele pode, por exemplo, querer, né, criar o fluxo de atendimento primeiro e depois fazer as formações em cada um dos setores para que todos os profissionais que trabalham naqueles setores conheçam o fluxo pactuado e o protocolo. Então, assim, cada município tem feito isso de uma forma diferente. Então, eu vou dar o exemplo, por exemplo, aqui da cidade do Recife. Aqui, a escolha foi esperar terminar o fluxo e o protocolo para depois fazer as formações para cada um dos setores. E aí, quando falar os setores, vai ser para a rede toda. Então, junta todos os gestores escolares, toda a comunidade escolar, e faz a formação sobre o fluxo e o protocolo, do que acontece se uma escola vê um caso de violência. Depois, vai para toda a saúde e faz... A gente, claro, está falando de um município, né, outro porte, mas para dizer para vocês que a escolha de como fazer a formação, ela vai se adaptar, a quais são as dificuldades que cada um dos municípios tem, né, e também ao caminho que vocês escolherem, né, percorrer. Pode ser que para sensibilizar a rede seja necessário um primeiro momento de formação para todo mundo sobre o que é a lei da escuta protegida. Se vocês sentirem que está sendo difícil criar o comitê e que a gente precisa de um momento para motivar a rede toda, pode ser muito interessante fazer essa formação para a rede toda, mas não existe uma fórmula, né, Eulália? Acho que é isso, assim, não tem uma fórmula certa. Vocês vão sentir a partir da resposta e dos conhecimentos que a própria rede tem. Agora, o que eu acho importante, para fechar, né, a minha fala, aproveitem esse processo para que esse processo, né, de construção do comitê, de pactuação dos fluxos, para que esse processo seja um processo pedagógico, justamente para o compartilhamento de informações sobre, né, os direitos das crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, o próprio processo acaba sendo um processo formativo também, né? E acaba sendo um processo de compartilhamento de informações, de sensibilização, né? Então, assim, o quanto mais pessoas vocês conseguirem, né, engajar, envolver nesses processos, isso pode ser muito interessante, pode ter um impacto, né, muito forte, assim, para quem está ali lidando o dia todo, né, com crianças e adolescentes. Espero ter conseguido responder a pergunta. Sim. Outra pergunta que é interessante, mesmo você já tendo colocado um pouco nos slides, mas eu acho importante reforçar, é a pergunta assim, quem é que pode estar fazendo esse comitê? E aí, meio que a pergunta, ela se refere a
quem é que institui esse documento, encaminha, né, para o Diário Oficial, quem é que fica responsável por esse processo documental, digamos assim, para ficar claro. Então, a gente pode aqui fazer referência, né, à resolução do CONANDA, né, a 235. O que ela vai falar? Ela vai falar justamente, né, que os conselhos, né, vão garantir a participação das pessoas que forem indicadas, né, que justamente vão apoiar na indicação, né, da composição do comitê, né, e que também vão, ele coloca ali no artigo 7º os conselhos como os responsáveis, né, por instituir e operacionalizar os comitês de gestão colegiada. Então, se a gente for seguir, né, a última normativa que a gente tem no Brasil hoje sobre esse tema é a Resolução 235 do CONANDA. E aí eu vou ler aqui para vocês, né, o artigo 8º. Ele fala assim: os conselhos deverão publicar resoluções próprias com a sua instituição, funcionamento e constituição. Então, se a gente seguir, né, essa última recomendação, justamente o conselho vai concentrar, né, essa responsabilidade de fazer a convocatória dos outros membros, de escrever a resolução, de publicar uma resolução, né, para instituir o comitê e tudo mais. Tá? Então, o que a gente tem agora, né, é que quando a lei foi publicada, a gente tinha uma orientação mais ampla, né, vamos dizer assim, né, que é uma orientação do tipo, os comitês podem ser instituídos, né, no âmbito dos conselhos, e a gente viu que várias cidades fizeram, né, de jeitos diferentes, dentro do conselho, algumas na assistência social, enfim, em outros espaços. Agora a gente tem uma resolução do CONANDA, que está fazendo uma recomendação ainda mais direta para os conselhos municipais, estaduais e distritais. Então, a gente está aqui falando muito a nível municipal porque a gente está numa reunião do selo, né, Unicef para os municípios, mas essa mesma responsabilidade, tá, que a gente está falando aqui nos conselhos municipais também é para os conselhos estaduais de direitos das crianças e adolescentes. Então, assim, para responder e para seguir as orientações da resolução do CONANDA, os conselhos municipais seriam esse espaço que tomariam a frente da organização, convocação, né, e publicação para a criação do comitê. Outra pergunta também, Corine, no caso de um município pequeno, que não tem defensoria pública, Ministério Público e a Justiça, né, dentro do município, sendo referenciado em um município de porte maior nesses serviços, não convidamos para participar do comitê, certo? É uma excelente pergunta. Nem acho. E com uma resposta difícil, eu acho. Porque às vezes é o desafio que muitos municípios têm, né? Eu acho importante convidar e informar. Eu acho que o não convidar, né, e eu sei que pode ser que eles que não apareçam, que não participem, mas eu acho importante o município fazer a sua demanda. Por quê? Porque vai ter algum momento em que, se todos os municípios, né, requisitarem o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública vai conseguir perceber pela demanda de que precisa, de fato, de mais profissionais em cada um dos municípios, de que essas instituições precisam, de alguma forma, estar mais presentes. Isso foi o que a gente escutou de vocês durante todos os encontros, né? Que tem uma dificuldade pela forma também como, enfim, são divididas ali as presenças nos municípios pequenos, a gente entende, mas tem uma dificuldade muito grande de terem esses profissionais, né, principalmente do sistema de justiça presentes. Então, a nossa recomendação, a princípio, seria convida, ou no mínimo dá ciência do que está acontecendo, mesmo que eles não participem, vamos criar demanda para que o sistema de justiça perceba que existe a necessidade. Porque se a gente não convida, não fala nada que está acontecendo,
pode parecer em algum momento que assim, não, se eles não convidaram, assim, é porque não estão precisando da gente. Eu não acho que essa seja a realidade, né? A realidade, e acho que a necessidade de vocês, né, dos municípios, justamente que tivessem, né, mais promotores presentes, mais juízes, né, mais defensores, para acompanhar os casos, para que a gente também tivesse uma justiça mais célere, né? E que os casos das crianças e adolescentes, que são prioridade absoluta, fossem resolvidos de forma, né, seguindo os procedimentos da lei, de forma mais rápida. E para isso a gente precisa de mais profissionais. Então eu acho que convidar da ciência, mostrar o que vocês estão fazendo é importante até para resguardar também as próprias iniciativas do município. Gente, essa é uma resposta difícil, tá? Porque isso não é, eu sei que é o que está na lei, né? É o que está na resolução. A resolução fala que que é necessário convidar, né, os representantes. Então, aqui no parágrafo 1º do artigo 6º vai dizer que deverão ser convidados membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Ele fala assim, onde houver. A minha recomendação seria convidem, mesmo que, né, eles não participem, para vocês se resguardarem de que tentaram fazer esse movimento de aproximação. Tem uma pergunta que, inclusive, já foi meio que respondida por Corine, a gente vai só reforçar, né, que pergunta se a formação deve ser com toda a rede ou só com os membros do comitê. E aí a gente já respondeu, né, que é preciso, sim, que o comitê se fortaleça e depois tenha essa lógica de multiplicação e de capacitação também com toda a rede que vai atuar. E aí, quando a gente compreende rede também, é preciso que envolva a educação, com os professores, aqueles que atuam, tudo aquilo que foi falado nos encontros, né? Desde também o corpo técnico, mas aqueles auxiliares, o porteiro, a merendeira, todo mundo envolvido nesse processo, dentro dos espaços também, da assistência social, dos serviços, a equipe precisa ser capacitada, no próprio serviço da Secretaria de Saúde, trabalhar com os agentes de saúde é importantíssimo, eles estão, né, em contato diário com esses famílias, e aí isso precisa ser realmente bem estendido no município. Outra pergunta interessante aqui é se o decreto, Corine, precisa ser assinado pelo prefeito, ou a prefeita, né, ou o CMDCA, o caso que institui o comitê. Eu estou aproveitando para abrir, eu estou tentando abrir aqui um link para mostrar para vocês, né? Se for uma resolução do Conselho Municipal, ele vai ser assinado, entendo, apenas pelo presidente do Conselho, né? Com as representações, né, colocadas dos diferentes órgãos e tudo mais. Se a escolha for que esse comitê seja criado num espaço, né, do executivo, assim, da prefeitura, aí vai ser, né, um decreto, né, assinado pelo prefeito. Mas aí, de novo, né, a gente está reforçando aqui a recomendação que a resolução 235 coloca, é que seja criada, né, por resolução dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e Adolescente. Eu não consegui abrir o link, mas eu vou tentar achar aqui enquanto a gente estiver conversando para mostrar para vocês mais ou menos como o Conselho Municipal, por exemplo, aqui do Recife, publicou, né, a sua resolução. Isso. Outra pergunta também fora aquelas participações que já estão, né, constantes no comitê, podemos convidar outras pessoas também que tenham interesse? Precisa ter uma justificativa para essa participação. Então, por exemplo, esse artigo que a gente viu, ele fala que todas as organizações da sociedade civil que trabalharem com esse tema podem sim ser convidadas. Então, se essa pessoa é uma pessoa, por exemplo, que tem uma trajetória, né, de defesa dos direitos da criança no município, que tem uma organização que trabalha com isso, esse convite é totalmente justificado, pode se ampliar. Vejam esse espaço como um espaço de fortalecimento da política de defesa dos direitos da criança no município, tá? Como a Eulália falou muito bem, não é uma atividade do selo, isso daqui é muito maior do que também
somente dizer qual é a diferença ali do depoimento da escuta especializada. Esse é um espaço para defender, né, e fortalecer a política para as crianças e adolescentes que foram vítimas de violência no município. Tá? Então, ele pode sim ser ampliado. É só, claro, necessário que tenha uma justificativa para aquela participação. Se for uma pessoa nada a ver, que nem tem direito da infância, obviamente não. E que é importante, exatamente isso que Corine reforça, né? O entendimento de quem precisa compor este comitê precisa ter uma ligação direta com a pauta, né, desenvolvida dentro do comitê. Não pode ser qualquer pessoa que vai apenas indicar, né, o que a gente já conhece do movimento das indicações, né? Precisa ser alguém que, de fato, se relacione com a pauta, entenda esse comprometimento, né? E entenda que não é um encontro ou uma formação pontual, mas ela precisa ser o tempo inteiro construída, né, e levada dentro do município de forma muito comprometida, porque é uma demanda que vai acontecer sempre, né, infelizmente. E aí precisa cada vez mais desse processo de fortalecimento. O que é interessante é que uma das motivações, né, da lei desde 2017, e aí o decreto reforça, o Conanda vem mais uma vez trazendo, e a gente tem como apoio esse ponto importante do resultado sistêmico 6 no selo, para fortalecer, né, essa construção, é que um maior incentivo da lei é essa reordenação do sistema, é essa comunicação fluida, né, que precisa acontecer em relação a essa demanda. É também coordenar essas ações, né, para que não seja a criança sendo levada de órgão a órgão, de lugar a lugar. O que circula, na realidade, é o documento, e não a criança a vítima, né? Esse entendimento que a gente precisa ter. E aí, quanto mais tiverem pessoas que se identificam com a fala, que já estão no processo de luta, de enfrentamento a essas violências, que trabalham ligadas a essa demanda e que têm comprometimento, essas ações coordenadas vão ter muito mais eficácia dentro do território. Isso é fato, né? Outra pergunta também, Cor. Eu consegui achar a resolução, então não sei se eu mostro mostrar. agora. Porque talvez, gente, claro, assim, vocês não precisam fazer assim, tá? Isso daqui são exemplos, né, para mostrar para vocês. E a gente entende, claro, né, que a cidade do Recife tem um porte totalmente diferente dos municípios do selo. Mas aqui é só para mostrar, né, foi publicado no Diário Oficial, né, da cidade, a resolução número 20 de 2021 do Conselho Municipal aqui no Recife, chama Condica, que institui o comitê, né, gestor da lei aqui, o Comitê de Gestão Colegiada aqui na cidade. Então, ele uma resolução, então aqui tem, né, são alguns artigos, e ela foi assinada, a gente vê aqui, pelo presidente do Conselho, tá vendo? Foi assinada pelo presidente do Conselho em 26 de maio de 2021, publicado no Diário Oficial. E foi isso daqui que criou o comitê aqui no Recife. Se vocês veem, olha, tem várias representações, tem muitas representações, muito mais do que tem ali, por exemplo, na resolução, né? Então, a gente tem aqui os conselhos municipais de educação da mulher, assistência, enfim, os conselhos tutelares, as defensorias, o departamento de polícia da criança e adolescente, a diretora executiva da vigilância da saúde, a escola de conselhos de Pernambuco, o Fórum DCA, enfim, a Visão Mundial, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, a OAB, a Polícia Militar, a Rede de Enfrentamento. É claro que também porque, né, aqui no Recife a gente, por ser capital, tem também, né, a presença de muitas organizações, né, de sedes de organizações diferentes. Mas vocês veem que, assim, que é um comitê composto por diferentes organizações, mas que são todas muito importantes aqui para a rede do Recife, né, para falar do atendimento de crianças vítimas de violência. Então, a gente pode mandar, colocar, né, já está no material, mas a gente pode reforçar aqui também, para vocês terem acesso a esse exemplo. Outra pergunta no caso, Maria diz, né, que estão articulando já a criação do comitê no município de Serrita, em Pernambuco, e ela pergunta quando teremos acesso ao formulário para reportar, né, a criação do comitê na PCJ. Então, porém, pode reforçar mais. A criação do comitê não vai ser, no caso,
colocada na PCJ, né, para validação, a partir de um formulário. Vocês vão postar lá na PCJ o próprio decreto ou a resolução da criação do comitê. Não é isso, Corina? Isso, a gente vai ter um formato. Eu não tenho, nesse momento, eu vou ficar devendo mais informações para vocês, mas assim que a gente souber, a gente vai compartilhar, tá? E aí a gente vai... a ideia é que a gente tenha, né, um formato de relatório para que o Conselho Municipal possa preencher contando, né, o que foi criado o comitê, que foram elaborados os fluxos e que foi feito o protocolo, tá? Então, esse material a gente vai, assim que a gente tiver mais informações, a gente vai compartilhar com vocês, tá bom? Outra pergunta gostaria de saber se o Unicef vai disponibilizar um modelo de protocolo e plano de trabalho. E também será necessário fazer uma portaria, se também tem um modelo para ser publicado, né, no site da prefeitura. E o modelo você já mostrou um pouco dos exemplos, né? Mas em relação a disponibilizar um modelo de protocolo ou de plano de trabalho para o comitê. Tá. Aí, então, naquele documento que eu mostrei, que é o documento norteador, que vai estar junto com os materiais que a gente vai enviar para vocês, que é esse guia aqui, e eu posso também compartilhar, que eu acho que sempre fica mais fácil de entender. Peraí, rapidinho. Vocês estão vendo esse guia aqui, gente? Implementando a lei do atendimento integrado e a escuta protegida? Não, para a gente não apareceu. Agora vai aparecer. Oi? Vai aparecer agora, sim. Apareceu. Apareceu? Tá. Esse é um documento que ele foi publicado pelo Unicef, junto com ainda Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né? E também a Childhood. Que ele é um documento norteador e que já tem aqui vários exemplos, tá? Vários modelos. Ignore as marcações em vermelho, são minhas. Mas, por exemplo, aqui ele já tem um modelo de resolução, um modelo, fala do modelo de perguntas para fazer diagnóstico, para fazer relatórios, enfim, então aqui já tem um material, né, que vocês podem usar, inclusive, para planejamento do trabalho de elaboração do protocolo. Então aqui tem muitas orientações, modelos que vocês podem seguir, tá? Inclusive com exemplos, eu não sei se está muito pequenininho para vocês verem, mas, por exemplo, aqui já tem a definição, um exemplo de estrutura geral do protocolo. Então, já tem explicando, o sumário. Vai apresentar os títulos das sessões com o número da página. Apresentação. Descreve-se em síntese os objetivos do documento. Taranana. Então, aqui já tem isso que vocês estão perguntando, tá bom? Então, tem exemplo de resolução, tem exemplo do protocolo. E para o fluxo, vocês sabem que tem aquele outro material da Childhood que a gente, inclusive, imprimiu no banner, né? Que tem os exemplos também de fluxos que vocês podem seguir, tá bom? E aí o pessoal no chat está perguntando onde conseguir esse material, onde tem esse material. Gente, nos encontros presenciais, quando nós fornecemos o material, lá constavam, né, 4 QR Codes, 3 QR Codes na realidade, que era o do credenciamento, QR Code da avaliação e o QR Code dos materiais. Então, os membros do município que participaram dessas formações, eles tiveram acesso a esse material justamente para multiplicar no município. E aí consta esse material que Corine apresentou e diversos outros que podem subsidiar, sim, toda a discussão do comitê. Caso o município não tenha participado, não tenha acesso a esse documento, vocês podem chamar a gente no canal, que aí eu vou precisar acessar o pessoal da comunicação para disponibilizar esse drive, e aí a gente vai passando para cada um de vocês esse material. Combinado? Se é assim, só chamar no canal da ACERT, que a gente disponibiliza o material do encontro, do drive. Respondidas, né, quase todas elas. Tem perguntas que se repetem, e por isso que a gente não lê. Eu achei uma pergunta interessante aqui no chat, que eu vou voltar para observar, e Valéria pergunta que é necessário que esse comitê tenha um presidente, seja definido um presidente, ou não precisa? Eu acho que a gente pode tomar, né, como exemplo, como o conselho funciona, assim, né, geralmente tem um presidente, alguém que vai ter uma liderança, né, cada grupo vai se organizar de uma forma,
Mas, em geral, a gente recomenda, né, que tenha um presidente, que tenha um secretariado executivo, alguém que organize as atas, que possa também fazer esse importante trabalho, né, de ter listas de presença, de ter os materiais organizados em algum lugar. Então, para que o grupo funcione melhor, né, para que tenha um ponto de referência ali para as pessoas procurarem. Então, é interessante sim, né, mas lembrando, né, a gente está falando aqui de um comitê colegiado, né? Então, a gente vai ter também a dinâmica, né, de sempre votar as questões, decidir de forma conjunta, né? Assim como um conselho funciona mesmo. Então, a ideia também é que seja um espaço democrático, né? Um espaço de participação, de construção colaborativa, né? Conjunta. Então, a ideia não é que tenha um presidente para que possa decidir sozinho tudo, se a gente está falando de um espaço colegiado, né? Com diversas participações, então que todas essas participações tenham o mesmo peso, né, e importância na construção dos trabalhos. E aí, outra pergunta interessante no chat, que eu até respondi, né, aqui no chat, mas aí eu trago para todo mundo, pode ser que alguém não tenha visto, pergunta se a resolução deve conter o nome dos integrantes e o órgão que ele representa. Sim, é extremamente importante. Inclusive, para que consiga se visualizar quem está se responsabilizando, né, quem está nesse processo de comprometimento e de construção também desse comitê dentro do município. Tá? Então, como qualquer outra resolução, a gente consta as indicações, as representações, é preciso que tenha, sim, e nesse entendimento também de paridade, como a própria resolução 235 nos apresenta, né, as representações. Outra pergunta também era, se o prefeito for presidente do CMDCA, ele assina apenas o decreto na criação do comitê e o CMDCA não precisa necessariamente criar uma resolução. E aí o entendimento se for pelo CMDCA, precisa ser por resolução, se for pelo prefeito, por decreto. Tendo isso claro, vocês já conseguem deliberar de onde vem essa assinatura, e acho que Corine também já respondeu bem claro isso. Eu acho que a gente pode abrir para o pessoal, né, que está com a mãozinha levantada, e aí se tiver depois alguma pergunta que passou aqui por nós despercebidos, vocês podem retomar que a gente vai respondendo. Só um minutinho que eu vou liberar os microfones e a gente vai seguindo a sequência, tá bom, gente? Pronto, já podemos, acho que vou seguir a sequência que está aqui de mãos levantadas, e aí a gente vai falando. Tem alguém escrito Unicef Selo, e eu não sei qual é o município, mas aproveita, abre o microfone e se apresenta. Bom? Unicef Selo, você está por aí? Bom dia, estão me ouvindo? Sim, querido. Em primeiro lugar, eu quero dar, assim, boas-vindas a você, né, que está aí no lugar de Ana, né? Já gostei da sua abordagem, tá? Obrigada. E aí, assim, eu queria fazer uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, eu queria só fazer uma colocação, assim, a Lei 3.431, ela é de 2017, né? O decreto, ele é de 2018. É Meire, né, que está falando? Meire, isso. E a gente fala... Ah, tu me conhece? Já lembrei de você, meu amor, de Arco Verde. Aí a gente fala muito de escuta especializada, mas a Lei 3.431, ela é bem mais que isso. Ela cria um sistema de garantia de direitos, né, para crianças e adolescentes vítimas, né, de violências ou ameaçadas. Ele é bem maior do que o escuta, do que um depoimento, né, o depoimento e a escuta. E aí a gente é chamado desde 2017 a se integrar nesse sistema para proteger essas crianças, e eu tenho que operacionalizar esse sistema de garantia, e ninguém conhece a lei. A saúde não conhece, a educação não conhece, o Conselho Tutelar não conhece, a assistência não conhece, a defensoria não conhece. E aí, como é que eu vou operacionalizar, proteger se eu não conheço? Isso é uma inquietação, né? E uma das coisas que adorei hoje a live, foi perfeita, porque ela traz muita ideia boa. Uma delas é estudo de casos e a gente levantar demandas. Aí, como é que eu vou levantar demandas se eu não tenho CIPIA?
né? A saúde não tem, não, eu estou falando daqui de São José do Egito, da minha região do Pajeú, do Pernambuco. Não tem registro de violência em canto nenhum, nem em CIPA, nem em RMA, nem em Civan, nem em Sinan, em canto nenhum. Escola não se reconhece como espaço de proteção, que quando identifica a violência, o Estatuto diz que é obrigado a comunicar. E aí eu vou tirar Polícia Civil, Polícia Militar, sem Ministério Público e sem Poder Judiciário, não se faz Lei 13.431. Para um comitê que é como se o São José do Egito e região tivesse de parabéns, como nós não temos registro nenhum de violência, nós não temos nenhum indicador. E aí é isso, essa inquietação, que isso precisa ser discutido. Aí eu vou para a pergunta agora, né, Corina, e a outra menininha, que eu ainda não sei o nome, posso saber, mas não estou lembrada. Esse comitê vai deixar nós, vai perdoar o CIPIA e o fluxo, porque nós estamos no ano de eleição de conselho tutelar, os CIPIAs estão zerados, eles só têm olhos para pedir voto. Aí a pergunta que eu faço, se eu criar o comitê, vocês vão perdoar o fluxo e o CIPIA, porque eu acho que o CIPIA não sai, né? Então a minha pergunta é essa, tá? O fluxo vai desobrigar, não, o comitê desobriga a gente a criação do fluxo e a alimentação do CIPIA. Obrigada, né? E está muito boa a live. Eulália, não sei se a gente pega pelo menos 3 perguntas e responde. Não, você pode responder de e-mail, É? porque às vezes são comentários, tudo, tá? Tá. Meire, então, a gente está falando aqui, né, vamos lembrar do que a gente precisa entregar, né? O indicador do resultado sistêmico 6, ele vai ser o registro no CIPIA, né, dos casos, que vocês não vão precisar postar nada no PCJ, mas isso vai ser analisado pelo Ministério, né, de Direitos Humanos, pelo Unicef, no portal. Então, o indicador, né, o indicador de impacto do resultado sistêmico 6, ele continua sendo isso. Mas é claro que a gente entende, né, todo o contexto desse ano, com as eleições dos conselhos tutelares e tudo mais. Não é assim, eu não usaria a expressão perdoar, né? Acho que a gente está aqui, a gente tem os nossos objetivos, né, do resultado sistêmico 6, e é muito importante, até para o próprio Ministério, né, ver as dificuldades. Então, sim, o indicador continua sendo esse, e independente da criação ou não dos comitês, dos fluxos. Além disso, a gente tem as entregas. E a gente tem as entregas das campanhas, né? Então, inclusive, são as 10 ações, né? Até o final do ciclo, né? Esse ano vocês já reportaram 5, vão reportar, né, mais 5. A gente tem a criação do comitê, a pactuação dos fluxos e a elaboração do protocolo como entrega dessa parte de coordenação intersetorial para a implementação da Lei 13.431. Então, tudo continua. Uma coisa, o fato de entregar, né, as campanhas, as ações, né, não interfere a questão do CIPIA, que não interfere na questão dos comitês, mas a gente entende completamente, está escutando muito vocês, tudo que vocês falaram durante os encontros, a gente anotou, a gente reportou também para, né, a equipe do Selo Nacional, as preocupações com relação aos indicadores, a preocupação com relação ao sistema, a gente escutou vocês, né, com relação às dificuldades, também dos encaminhamentos dos casos, né, que muitos casos não estavam aparecendo. Então, isso tudo a gente vai levar em consideração, tá? Mas é importante que a gente mantenha isso, né, esses resultados que foram pactuados, porque se a gente percebe que os municípios estão com uma dificuldade com relação a isso, a gente também pode fazer uma incidência política em Brasília e dizer, precisa de mais apoio para isso. Olha, se não está funcionando, por que não está funcionando? Eles não conseguiram entregar, mas não conseguiram entregar, então tem que ir ali já na raiz, às vezes, do problema. Mas é importante que vocês reportem, né, que vocês mostrem também o não ter dados tem que ser um dado. Então, se não tem nenhum dado de violência, isso é uma informação extremamente importante para a gente analisar mais a fundo o que está acontecendo. Tá bom?
E aí, na sequência, a gente tem Inalda Carvalho. Pode abrir o microfone e fazer sua pergunta. A gente não lhe escuta que o microfone está fechado, minha querida. Se puder abrir o microfone. Acho que ela caiu. Daqui a pouco ela volta. E aí a gente conversa. A gente tem Terezinha Cândido, com a mãozinha levantada. Bom dia a todos. Bom dia, querida. Minha querida, veja só, o meu município é de porte pequeno, e nós estamos, assim, com uma dor de cabeça muito grande a respeito do CIPIA, né? Ele não está sendo formalizado, e eu gostaria de ver com vocês a possibilidade de que se houvesse um documento ou alguma coisa que realmente viesse, que fosse obrigatório, para que eles realmente alimentassem os casos na plataforma. Porque se a gente não tem casos na plataforma, como é que o meu município vai comprovar que realmente existe um trabalho sério e simplesmente voltado para a criança, na defesa da criança e do adolescente? Então, assim, é como a fala da nossa colega, que realmente, enquanto a lei existe e o pessoal não conhece, todo o corpo não conhece, fica difícil da gente trabalhar. E, é, e mobilizar a situação. O bom seria que viesse um curso preparatório de forma diferenciada, tanto para o legislativo como, enfim, todos os órgãos ser realmente capacitados. Porque quando a gente fala sobre a sala de escuta, é uma grande dificuldade. Quando se fala do CIPIA, também fica uma situação muito diversa. E a gente sabe que todos os conselhos tutelares foram treinados, foram feitas capacitações, eles receberam tudo o que podiam fazer. E qual é o impedimento? O que é que falta para que isso venha a ser sanado em todos os lugares? Eu sou do estado de Alagoas, mas a informação que eu recebi é que só existem 9 cidades que estão realmente alimentando o CIPIA. E por que as outras cidades não alimentam? O que está acontecendo? O que é que falta? É isso que eu gostaria de saber, o que é que a gente pode fazer para realmente poder ajudar. Obrigada a todos vocês. Bom dia, pessoal. Desculpe, Oi, caiu Niquel, pode fazer sua pergunta também, a gente já responde as duas. Fica à vontade. Bom dia. Desculpe, caiu a ligação. É muito tumultuada, a gente está em outras reuniões também. Meu nome é Inalda Carvalho Teles, estou secretária de Itacuruba, Sertão de Pernambuco, região de desenvolvimento de Itaparica. Veja só, eu tive que participar ao mesmo tempo de várias situações, mas algumas situações eu consegui assimilar. Eu tenho uma equipe que está trabalhando, que trabalha comigo, que está participando da reunião. Carla Lira, que é articuladora do selo Unicef, está participando, provavelmente psicóloga Lúlia Maria, e dentre outras profissionais que provavelmente estão participando. Tá? A gente está tendo uma participação significativa nessa reunião. Para compreender melhor algumas coisas, interpretar outras, né, e solicitar outras. Na verdade, é sobre a questão do comitê, que vocês falaram sobre a participação do Ministério Público, da Procuradoria, e nosso município não tem Ministério Público, não tem Procuradoria, todos os nossos serviços, considerando que a gente é uma cidade muito pequena, de pequeno porte 1, a gente não tem esse serviço no nosso município, era a cidade circunvizinha. Como a gente deve deliberar quanto a isso no comitê? E também sobre a questão da plataforma, aproveitando o ensejo que outra companheira falou, a plataforma, hora ou outra, deixa a desejar, e às vezes também isso pode dar problema na configuração do que a gente faz. Eu queria saber se isso também tem algo que possa sanar esse problema. A plataforma que você fala em específico é a plataforma Crescendo Juntos? Sim, a plataforma que insere as informações. De vez ou outra, tem algum problema com essa. Saber se quanto esse problema printa, envia para você, porque pode ser que envio deles que seja em cima da hora, a gente não consiga fazer envio de um material que seja super importante para a conclusão do selo,
e a gente seja prejudicado por conta da plataforma, se printando, se mandando informações acerca da plataforma, dos problemas que ela esteja, se vocês vão considerar isso. A questão da plataforma, respondendo, né, de uma Muito maneira obrigada. Agora eu mais vou sair prática, para ver vocês podem reportar por e-mail, pelo e-mail do Selo Pernambuco, né, que é a referência de vocês, que aí com o mobilizador, com o articulador, e a gente tenta observar o que está acontecendo com o pessoal da plataforma para poder dar esse apoio, tá certo? Deu para ouvir? Ok. Deu sim. Quanto à outra questão do comitê? Sim. Em relação à criação do comitê, aquilo que Corinne já havia falado, não sei se você estava ouvindo, né, uma outra colega também colocou a Não mesma consegui ver dificuldade. tudo. Ela colocou a mesma dificuldade em relação a isso com os municípios pequenos, né? E aí ela reforçava a necessidade, sim, de fazer o convite a esses órgãos, para que eles entendam que a demanda existe e que ela precisa ser sanada, né? Mesmo uma dificuldade com os profissionais de se deslocarem para o espaço, mesmo com Vamos fazer o seguinte, eu não estou conseguindo ouvir vocês. Eu vi que minha articuladora levantou a mão. Eu vou deixar ela falar com vocês e vocês respondem, porque meu celular está descarregando. Eu acho que é isso, eu não estou conseguindo. Sei. Combinado. Combinado, viu? Corinne? Obrigada, minha querida. Um abraço para vocês todos. Nada. Corinne está por aí também. Estou aqui, estou aqui. Em relação ao CIPIA, você quer responder? Gente, eu já esqueci a pergunta, pera. Pois Terezinha perguntou qual o suporte maior. Sim, suporte. Sobre o CIPIA, né? E acho que a gente pode falar do curso. Sim. A gente tem no ambiente virtual de aprendizagem, né, também um curso específico com relação ao CIPIA. E a gente sabe, né, de todas as dificuldades que vocês estão reportando. E a gente planejou também um momento, né, Eulália? Um outro momento, assim, específico, virtual também, para que a gente possa falar só sobre o CIPIA, porque a gente sabe que tem muitas dúvidas, né, com relação ao indicador, mas também com relação ao uso do sistema, tá? Então, a gente vai ter um momento específico para aprofundar mais na questão dessas dificuldades, tá? A gente sabe que agora... Diga, Lália, eu vi que você ia falar. Eu acho assim, isso. Eu sempre respondo ao pessoal nos atendimentos individualizados, né, no canal, muitas dúvidas em relação a esse CIPIA. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto e está dando essa interrupção. Ia pedir só para vocês observarem. Mas o que acontece? Desde que eu era estudante, que eu ouvia falar do CIPIA, né, gente? E aí eu falo de uma realidade aqui da Paraíba. E a gente já fazia esse processo de capacitação, de entendimento, que eu sempre fui muito participativa como estudante nas redes, nos espaços, né? Sempre ligada à política da criança e do adolescente, e a gente já ouvia falar sobre o CIPIA, as capacitações, esse movimento, e aí a gente vê, de fato, que tem uma coisa meio que travada, que ele não desenvolve. E eu acho que também parte muito, e aí eu vi muitas falas sobre essa, nos encontros nos estados, de uma atitude postural mesmo, sabe? De começar a entender que esse sistema precisa ser usado cada vez mais por toda a rede. Esse entendimento de que ele não é apenas de responsabilidade do Conselho Tutelar, mas ele é de toda a rede, porque ele trabalha com a referência, a contra-referência, né, para que os casos tenham resolutividade e os encaminhamentos necessários. E eu acho que essa precisa ser aquele prego batido 24 horas mesmo, dentro dos espaços, sabe? Puxado pelos conselhos, pelas redes, trazer a atenção para todas as secretarias, e aí eu não estou dizendo que tem uma fórmula ou que é uma coisa prática e rápida, né? A gente sabe os anos que isso já se perpetua, e aí eu falo de um lugar aqui da realidade da Paraíba, eu não sei como acontece nos outros estados, mas uma forma também de acessar o governo do estado, que estava oferecendo capacitação, e trazer mesmo a discussão para dentro do município, dessa capacitação da rede, ver a forma de mobilizar e começar a colocar em prática mesmo a questão do CIPIA, né?
E aí, porque a gente entende que não é uma questão de falta de capacitação, de material, de tudo. É aquela começar, né? É o dar o primeiro passo e começar, de fato, a alimentar esse sistema. E aí a gente fala num movimento muito difícil agora, com essas eleições, né, de conselho tutelar. Mas aí a gente já está se organizando também, como o Corine falou, para fazer uma sala aberta apenas sobre o CIPIA, para que a gente traga essa problemática, né, jogando a luz nisso e a gente consiga conversar um pouco mais e avançar mesmo na efetivação desse sistema, certo? Não sei se for respondido, mas é algo também que a gente entende essa necessidade, essa fragilidade, e que a gente está aqui para apoiar junto com vocês no máximo que a gente puder, né, dentro dos territórios. Isso. E vocês podem usar também, né, como argumento, o próprio decreto e a 9.603 e a lei também traz nos seus artigos a importância dos sistemas de informação, a importância da coleta, né, das informações, do sigilo e tudo mais. Então, esses instrumentos normativos também podem ser usados para reforçar a obrigatoriedade. Mas a gente vai ter um espaço específico também para falar mais sobre isso. E vale ressaltar também, né, meninas, que o sistema, sendo bem alimentado, vai garantir aí monitoramento do percentual dessas violências que vocês estão acompanhando pela lei. Né? Como é que você vai ter monitoramento dessas violências se vocês não têm tem essa certa resistência, né, de muitos profissionais, de muitos conselheiros, de fazer o uso desse sistema? E aí, como o resultado sistêmico 6, ele trata de uma coisa bem macro, a respeito da prevenção da violência, depois de como garantir respostas, melhorar as respostas, na verdade, para não revitimizar as crianças e adolescentes, né, vítimas de violência ou aquelas que presenciaram a violência, né, e aí vem o CIPIA para isso, né, para que aquilo que for sistematizado, que garanta aí também, que tenha também um bom registro desses casos. Aqui quem está falando é a Carla, né, porque está com a câmera desligada, e eu participei, só para, né, deixar um exemplo para vocês. Participei de uma experiência aqui na Paraíba, que a gente precisou coletar dados diretamente em conselhos tutelares. E aí, chegando lá, tendo acesso direto aos processos, né, claro, com toda a liberação do Ministério Público, da Vara da Infância e tudo mais, a gente chegava lá o mau armazenamento desses casos. E aí é o que acontecia. Se, porventura, acontece uma infiltração, acontece de, sei lá, pegar fogo, vai fazer com que aquele caso, aparentemente, nunca tenha existido, nunca tenha passado por ali. Então, assim, os casos registrados no CIPIA, ele vai garantir aí todo o armazenamento e o monitoramento do percentual dessas violências praticadas contra crianças e adolescentes. Então, é muito interessante vocês sensibilizar os demais a fazerem os cursos que estão disponibilizados tudo na plataforma ABA. Vou colocar o link aí que alguém já perguntou, tá bom? E aí, na sequência, a gente tem Laura Torres, que estava com a mão levantada também, querida. Pode abrir seu microfone. Laura? Eu vou passando para a próxima pessoa, porque a gente também já está a 5 minutos, né, da conclusão, para a gente otimizar um pouco o tempo. Carla Novaes. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Eu sou aqui da cidade de Itacuruba, articuladora do selo, e Nalda bem colocou aí a nossa preocupação em relação às representações, né? Que aqui a gente não tem Ministério Público, não tem Vara da Infância, para a criação do comitê. Aí a nossa dúvida a gente pode convidar para participar do comitê, mesmo a instituição sendo em outra cidade? Pode sim. Na realidade, é importante, sim, fazer esse convite e essa referência, né? Certo. E a quantidade? A gente viu que é paritário, né? Isso, mas a quantidade, existe uma quantidade mínima ou máxima de representações, sociedade civil e governo? Não existe uma quantidade mínima.
o interessante é que as instituições, no caso, e as secretarias também estejam contidas nessa representação. E aí, como o Corine falou no início, é bem importante que, mesmo que o município não tenha aquelas secretarias todas citadas na resolução, que aí eles dão uma visão muito macro, né? Mas que principalmente, né, as secretarias de educação, de assistência, de saúde estejam contidas nessa representação. É extremamente importante. Pronto. Aí, vê só, a gente já está em fase de criação da lei, enfim, estamos correndo contra o tempo. Aí me diz uma coisa, depois da criação da lei, para a gente implementar a lei, a gente tem que criar o fluxo, o comitê e o que mais? Até dezembro, né? A gente vai ter que ter essas 3 coisas. Isso, é o fluxo, o comitê e o protocolo. E aí qual? Eu não entendi. O fluxo, o comitê e o protocolo. Ah, o protocolo, pronto. Isso. E aí eu vou pegar o gancho na tua fala e já vou deixar aqui também todo mundo ciente, né, que a gente já havia falado no plantão das agendas do segundo semestre, que os encontros Acolher e Proteger, eles vão continuar de forma virtual, assim como aconteceu presencial esses primeiros, a gente vai continuar, e aí a ideia é que seja, a cada mês, um novo encontro, que a gente vai estar divulgando essas datas em breve, e para que vocês se organizem, e cada encontro desse sendo abordado uma temática específica. Então, um encontro sobre fluxos, um encontro sobre protocolo, para que a gente consiga discutir isso, tirar as dúvidas juntos, um encontro também sobre o CIPIA, né, como a gente já havia falado, e aí para que a gente continue esse processo de discussão e de apoio a vocês nessa implementação dentro do município. Pronto. E a criação do comitê é através de uma resolução do próprio Condica, não é isso? Isso. Só para confirmar aqui. Isso. Pronto, pois já tiramos nossas dúvidas, tá? Muito obrigada. Tá. Na sequência, a gente tem José Adelmo. Gente, aí o pessoal que está com a mãozinha levantada, observa se a dúvida já foi esclarecida, né? Ou se não, e aí a gente vai otimizando. O pessoal que já falou que ainda está com a mão levantada também, se puder baixar, para eu ter só a visão de quem ainda falta, agradeço. Bom dia a todos. Bom dia, querido. Eu sou Adelmo, eu sou daqui da cidade de Itabira, Pernambuco, estou como conselheiro tutelar. Eu tenho 2 dúvidas. A primeira é, como é que eu posso fazer para resistir à minha presença, já que eu não consegui? E eu estou acompanhando a reunião desde o início. E a segunda dúvida é assim, quando se fala do CIPIA. Veja bem, só o Conselho Tutelar é o único órgão que é para ter o CIPIA ou toda a rede deve ter? Deixa eu explicar. O teu microfone fica dando eco, eu vou só puxar aqui. Pronto, fica melhor para a gente se escutar. Em relação à presença, Carla acabou de colocar mais uma vez no link, esse linkzinho azul que aparece para vocês no chat, vocês clicam nele, aí preenchem as informações do município, é bem facilzinho, assim que você clicar, já abre uma aba no computador, no celular, que você consegue preencher essa informação. E em relação ao CIPIA, o CIPIA, ele é da rede toda, né? Toda a rede, na realidade, interage no CIPIA. Só que aí ele se concentra a partir do Conselho Tutelar, porque estão diariamente nessa demanda de atendimentos dos casos, né? E reporta a toda a rede. E aí é importante a gente entender que não é uma responsabilidade exclusiva do Conselho Tutelar, porque a rede interage, mas o Conselho Tutelar precisa diariamente alimentar, sim, esse sistema. Se Corine quiser contribuir um pouco mais. Acho que é isso, Eulália, você respondeu perfeitamente. Eu posso também colocar aqui a resolução 5 de 2020 do CONANDA, que fala um pouquinho mais do CIPIA, só para já ir tirando algumas dúvidas de quem ficou. Tá? A gente tem com a mão levantada também o CREAS de Nazarezinho. Eu acho que é Nayane. Não é Nayane. Olá, bom dia, tudo bem? Ainda pegando esse gancho da pergunta do nosso amigo sobre o CIPIA, com relação à alimentação, né, do sistema.
Quando chegou para a gente as informações sobre o CIPIA, seria para que o CREAS ele fizesse o cadastramento de todos os órgãos, né, que trabalham com criança e adolescente, para que só depois o Conselho Tutelar ficasse fazendo uso do sistema, para alimentar o sistema, né, colocando os casos, né, e aí encaminhando para os órgãos, porque lá a gente coloca e-mail, né, telefone desses órgãos, então, para eles poderem ter esse link, né, direto com os órgãos. Então, a minha dúvida é basicamente essa, né, agora, recentemente, a gente foi questionado porque da não alimentação, e aí eu informei que o que a gente tinha de informação era que a gente faria a habilitação, né, e desabilitação de órgãos. No caso, se um órgão ele fecha as portas, por exemplo, uma escola, né, fechou as portas, então a gente vai lá, desabilita essa escola no sistema. Se um novo órgão, né, no município, ele abre as portas, né, uma nova escola, né, uma nova associação, uma ONG, né, que trabalha com criança e adolescente, a gente vai lá e habilita. Então, a minha dúvida é basicamente essa. A gente tem outro papel além desse, no caso, eu estou como supervisor, no caso, e tem também a técnica, né, dentro do CREAS municipal. Então, a minha dúvida é essa. Eu não sei teu nome. É Ricardo. Ô, Ricardo. Ricardo, eu acho importante o seguinte, eu meio que fico te devendo essa resposta de uma maneira mais clara, porque aí a gente precisa ampliar um pouco mais essa discussão sobre o CIPIA e até entender como acontece essa configuração a partir da orientação dos estados, né, porque aí eu tenho uma referência muito aqui da Paraíba, mas vocês precisam alinhar isso, principalmente em relação aos órgãos que referenciam, no caso, acredito que é a Secretaria de Desenvolvimento Humano, né, que referenciam o CIPIA para os municípios, e aí alinhar esse entendimento e trazer também essa compreensão para dentro da rede, nessa atribuição, né, no papel, inclusive um atendimento que a gente teve recentemente, onde o município tinha apenas concentrado no Conselho Tutelar toda a responsabilidade e a rede não interagia com esse sistema, né, e aí a gente precisa entender essa atribuição, esse papel a quem compete dentro do próprio CIPIA, e a gente sabe que não é algo que se conversa de hoje, né, não é tão novo, acho que a gente precisa mesmo ampliar essa discussão, se inteirar sobre isso, e aí eu me responsabilizo e me comprometo também aqui com vocês, né, da gente sintetizar um pouco mais dessas informações, para que a gente consiga dar esse suporte para vocês, e essa devolutiva com mais eficácia. Tá certo, sobre o CIPI, inclusive porque a gente vai precisar conversar um pouco mais sobre isso para dar esse suporte para vocês. Mas aí está no chat o próprio link que Corine disponibilizou e o curso também disponibilizado no AVA pelo Unicef, muito bom sobre o CIPIA, mas aí vocês precisam também ter o entendimento de acordo com a linguagem que o Estado, né, fornece em relação a essas informações. Tá certo? Tem uma colega, inclusive, contribuindo aqui no chat, que disse que trabalha no CREAS há alguns anos e nunca soube que o preenchimento do CIPIA seria da responsabilidade do CREAS. Então, necessariamente essas informações que precisam ser alinhadas, né, dentro de Estado para Estado. E aí eu vou comprometer com vocês a observar essa didática para que a gente consiga também apoiar melhor. Tá certo? De repente, montar uma sala aberta, onde a gente convida os órgãos para discutir sobre isso, né, clarear essas atribuições e a gente conseguir dar esse maior suporte e apoio para vocês, tá bom? Tem também ainda com a mão levantada, tem Rejane. Pode abrir seu microfone. Rejane? Então, vamos passar. Tem Cidinha França com o microfone, com a mãozinha levantada, aliás. Eulália, perdão, eu me desconectei aqui. Pois fala. Pode. Perdi minha vez, foi? Não, pode falar, e eu passo para a Cidinha, diga. Que bom. Gente, bom dia a todas as pessoas presentes nesse momento. Sou Rejane, do município do Dona Inês, e estou como articuladora do selo aqui no município.
Veja bem, eu acho importante só roubar desse momento um minutinho para falar sobre o CIPIA. Em todo município existe um técnico de referência do CIPIA, né? Uns falam CIPIA, outros CIPIA. Veja bem, todo município tem um técnico de referência. A experiência do nosso município de Dona Inês é o seguinte: nós nos alinhamos, articulador do selo Unicef, junto ao técnico de referência do CIPIA. É importante ter essa conversa, esse diálogo, porque, Eulália, toda a rede de proteção é inserida no sistema através desse técnico de referência. Quando se fala da alimentação dos órgãos parceiros, do colegiado, CMDCA, toda a rede de proteção, é função do técnico cadastrar toda a rede de proteção, incluindo instituições escolares, PSFs, Ministério Público, toda a rede de proteção. Cabe uma sugestão que eu dou, dentro da experiência do nosso município, é que sentamos com o técnico de referência para alinhar direitinho sobre essa questão de inserir no sistema a rede. Outro ponto importante você já trouxe isso antes, né? Desse fortalecimento de participação dentro do sistema. Para o Conselho Tutelar, ou melhor, os conselheiros tutelares, o selo Unicef, diante do ambiente virtual, traz algo muito importante. Na plataforma lá, o curso do CIPIA, que é massa, e cabe a todo conselheiro priorizar esse curso. Também foi repassado aqui no município para o CMDCA. Muitos conselheiros do CMDCA fizeram um curso, inclusive também eu, como articuladora do selo, fiz. É importante ter essa mobilização, essa sensibilização de toda a rede. Foi solicitado que a galera lá da equipe multidisciplinar da educação também fizesse, as pessoas que se interessassem fizessem sobre isso, para agregar mais conhecimento sobre o CIPIA. Os conselheiros tutelares têm o dever de colocar essas informações lá no CIPIA, porque aí, senão, vocês não vão ter como visualizar, né? Veja bem, inclusive, o conselheiro ele pode encaminhar aos demais órgãos cadastrados, encaminhar um caso para o CRAS, encaminhar o caso para o CREAS, encaminhar para a saúde. Aí eu vi que uma colega falou do anseio, né, que ela vive por não ver o sistema do CIPIA sendo alimentado. Veja bem, todo colegiado, conselho tutelar, ele é vinculado a algo, ou à gestão municipal, ou à Secretaria de Assistência, ou a um órgão. Ele responde, é vinculado à responsabilidade sobre ele, no sentido de sentar e orientar, fazer uma articulação juntos. Tem também o próprio CMDCA, que está ali também para fiscalizar. O conselheiro tutelar não pode negar alimentar esse sistema que é fundamental, importantíssimo, para essa comunicação de crianças e adolescentes com direitos violados. E aí, por exemplo, aqui em Dona Inês, nós recebemos casos diretamente do nosso colegiado, do Conselho Tutelar, para o CRAS. E nós respondemos através também do sistema. Tem um linkzinho, a gente recebe e responde ao Conselho Tutelar, dá uma contra-referência pelo sistema. Veja bem, porém, pesa um pouco, ou melhor dizendo, pesa muito aos conselheiros tutelares a responsabilidade de estar informando o CIPIA. Por quê? É lá dentro do Conselho Tutelar onde nós temos a porta de entrada maior de violação de direito de criança e adolescente. A gente está falando de criança e adolescente. Então, o Conselho Tutelar que se nega a estar alimentando, precisa ser chamado à responsabilidade da gestão municipal. Ao que eu aconselho e compartilho aos demais articuladores do selo? Que sente com o gestor, com o prefeito da cidade, gestor político, sente também com o técnico de referência municipal do CIPIA, para avaliar estratégias de que esses conselheiros tutelares possam, primeiro, se capacitar, participar do curso que é ofertado no ambiente virtual do selo Unicef, para compreender. E depois o próprio Estado, na Paraíba, tem as referências que estão aí, tem um grupo
no WhatsApp, que tira todas as dúvidas, tem Carlos, tem Fabrício, tem uma galera massa que entende muito do CIPIA e responde por isso a nível do Estado, Paraíba, para tirar todas as dúvidas. Inclusive, tem uma galera que está saindo nos municípios, fazendo capacitações presenciais. Cabe esse técnico de referência municipal solicitar essa capacitação para seu município, e se a coisa estiver difícil, vai lá no gestor e diz, olha, você me colocou nesse lugar como referência técnica e o Conselho Tutelar não está fazendo sua parte, né? A saúde não está fazendo a parte, a assistência social não está fazendo a parte, o próprio CMDCA também não está. Então, assim, se foi te colocado a missão de assumir técnico de referência do sistema CIPIA, cobra isso também de quem te colocou. A experiência de Dona Inês é muito exitosa, eu sou muito feliz em poder fazer parte dessa rede de proteção, porque todo colegiado aqui no nosso município entrou no ambiente virtual do CELINCEF e fez o curso ofertado sobre o CIPIA. E a gente tem uma sintonia muito legal, a gente discute, a gente dialoga sobre essas situações dentro do sistema CIPIA. É só para compartilhar que eu vi que muitos estavam com angústia, mas, minha gente, é necessário compreender que se foi dado a vocês a tarefa de estar como técnico municipal do sistema, procurar também ver, junto a toda a rede de proteção, por que não estão utilizando. É nossa tarefa, enquanto técnico municipal. E articulador do CELINCEF também nos dá uma chacoalhada, porque estamos falando de rede de proteção, a gente mexe com tudo isso, né? Consegue movimentar toda a rede, então vai lá no técnico de referência, dialoga, olha, a gente precisa ter esses dados, temos os resultados sistêmicos que falam sobre o sistema CIPIA, e se a gente não falar a mesma língua, a gente não vai pontuar. Minha gente, era isso, espero ter contribuído um pouquinho sobre, e mais, quem tiver alguma dúvida, pode também vir no meu privado, que a gente pode estar ajudando no que for necessário sobre o CIPIA. Aqui a gente está com experiência muito boa, graças a Deus está funcionando, tá? Me disponibilizo, sim, a ajudar, até dar o contato da galera do Estado, que tira dúvidas também, tá bom? Obrigada, Rejane, obrigada mesmo pela sua contribuição. É essa a intenção, né, dos nossos plantões, dos nossos momentos, da gente se reconhecer, né, entre pares, e aí estarmos juntos nessa colaboração, né, nesse apoio uns com os outros. Isso é extremamente importante. Obrigada pela sua fala. Cidinha França também está com a mão levantada, é a sua vez, minha filha. Isso, bom dia a todos. Inicialmente, obrigada por esse momento tão esclarecedor. Eu particularmente, eu sou aqui articuladora do município de Jurema, eu estava com algumas dúvidas, algumas foram sanadas, né, ao longo das salas aí dos colegas, mas eu ainda tenho algumas que persistem. Por exemplo, nós estamos diante da eleição dos conselheiros tutelares, né? A gente vai fazer essa resolução agora, esse mês. Acredito que o prazo do CONANDA não vai dar para ser cumprido, mas já entendi também que a gente vai respeitar o prazo do Unicef, que a gente tem até dezembro. Queria saber que se a gente montar esse comitê só a partir de setembro, se o município vai ser penalizado em alguma coisa. Queria saber se tem alguma penalização, porque daí a gente gostaria de fazer com mais calma, fazer uma reunião, inclusive com todos esses membros do conselho, para poder falar um pouquinho sobre lei de escuta protegida, tá? A minha primeira dúvida é a seguinte: nós estamos diante de uma eleição do Conselho Tutelar, né? Isso, nós iremos colocar os conselheiros tutelares como membros do comitê, mas há uma grande tendência a que esses membros que estiverem agora nessa comissão, ano que vem já não estejam mais, visto que vão passar por um processo eleitoral e tudo mais. Como é que a gente pode fazer em relação a isso? Né? A gente vai delegar agora eles como membro do comitê, mas talvez ano que vem eles não estejam mais na função de conselheiros. Essa é a minha primeira dúvida. A minha segunda dúvida é que eu ainda não consegui entender a diferença entre o fluxo e o protocolo, porque eu já compreendi que a gente precisa entregar até dezembro o comitê, né, formado direitinho por resolução ou decreto, porque isso vai ficar a critério da gente, né,
Se é por decreto, é o prefeito que assina, se é por resolução, é o presidente do CMDCA. Isso para mim ficou esclarecido. Mas aí eu queria saber a diferença entre fluxo e o protocolo, porque na minha cabeça a gente precisava entregar o fluxo e o comitê. E aí agora surgiu, quer dizer, para mim foi uma percepção nova, essa questão do protocolo, né? Queria saber a diferenciação entre eles. Acredito que só era essa, só são essas as dúvidas mesmo. Tá, deixa eu te responder em relação, eu passo já para você, Corine, só em relação aos prazos, e aí é uma coisa que a gente também tinha alinhado nesse planejamento, né, desse plantão tirar dúvidas, e aí é onde Corine deixou claro naquele quadro, né, o que era do decreto, quais eram os prazos do decreto, os prazos do CONANDA e os prazos para o selo, para que vocês entendam isso. É importante, sim, que vocês já comecem essa discussão. E aí, claro que, porque ele prevê etapas, né? A gente não vai conseguir em um mês criar um comitê, fazer um fórum, um protocolo nesse processo, porque a gente tem diversas outras atribuições. E aí entende-se que quanto mais vocês forem abordando essas discussões nessa linha de tempo, vocês conseguem, né, cumprir as entregas para o selo até dezembro, né? E aí você me pergunta, dentro do tempo hábil da realidade de vocês é setembro? Isso vai acontecer em setembro. Lembrando que para o município, o prazo do CONANDA, para todos os municípios, na realidade, na nível do Brasil, é agosto, né? Inclusive 12 de agosto. E aí é uma outra realidade, mas aqui a gente está falando do selo. E aí, dentro da realidade do selo, não há empecilho que seja em setembro, né? Contanto que vocês tenham tempo hábil para as demais construções. Em relação à representação dos conselheiros tutelares dentro do comitê e depois isso ser alterado, eu também não vejo problema, né, de pronto. O interessante é que o comitê fique pronto e já tenha essa representação, e depois, mudando esse colegiado, ele pode ser apresentado ao comitê através de ofício do próprio conselho tutelar, né, essa substituição, essa mudança, e aí isso fica oficializado, e há essa manutenção dentro do próprio comitê, né, à luz do que as eleições se configurarem no território, viu? Corine, fluxo e protocolo? Deixa eu só incluir mais uma pergunta, perdoe-me, inclusive a interrupção. A minha pergunta é a seguinte: a gente precisa fazer formação para as pessoas compreenderem um pouco mais sobre essa lei de escuta protegida. Eu sabia que tinha outra pergunta, estava esquecendo. Queria saber se há a possibilidade de a Unicef disponibilizar uma pessoa que entendesse, sei lá, que entendesse desse assunto, para que a gente pudesse trazer para o município. Nem que, por exemplo, a gente unisse municípios próximos, digamos, 3 municípios, para essa pessoa vir em um determinado município, unindo pessoas dos outros municípios, para que a gente pudesse ofertar essa formação. Porque, ainda que a gente estude sobre essa lei, não se equipara à pessoa que tem uma formação própria a respeito disso, né? Então, se vocês pudessem ajudar a gente nesse sentido, seria muito importante. Obrigada mais uma vez. Tá, deixa eu só responder essa parte, Corine, e eu te passo. Gente, isso é uma pergunta diária. Eu poderia dizer que a cada 30 minutos no nosso canal. E aí, o que é que acontece? O que seria interessante? Nós não temos, infelizmente, no momento, braços e pernas, né, para atender a todas as demandas dos municípios, de estar presencialmente, e aí justamente a lógica dos encontros presenciais que a gente põe por polo, nas 428 municípios em 3 estados que a gente atende, e aí, enquanto a equipe acerte, seria impossível atender essa demanda específica de município por município. E aí, quando vocês propõem a ideia de criarem polos, né, para que esse encontro novamente aconteça, porque já houve esse primeiro encontro, e aí a lógica era justamente de multiplicação, mas aí eu entendo a sua fala quando você diz que, de repente, um apoio, né, de alguém que está no meio da dinâmica fosse mais eficaz, vocês podem registrar isso por ofício, para a CEF, para a gente observar essa viabilização. Mas, desde já, digo para vocês que é algo, nesse momento, que foge das nossas possibilidades pelo número de solicitações, entendeu? E é bem complicado esse movimento.
Obrigada, Eulália. Acho que só para complementar, né, a pergunta com relação à diferença entre os fluxos, né, e o protocolo. Aí eu, enfim, vou mostrar aqui de novo, acho que é importante. Esse aqui é um exemplo de um fluxo. Vocês estão conseguindo ver? Acho que está pequenininho, mas é só para mostrar para vocês. Então, apresentando agora. Tá. O fluxo, Cidinha, ele vai ser só mesmo o passo a passo do que acontece e no atendimento, né? Então, depois que acontece o fato, para onde é que vai, quem atende, as notificações que devem ser feitas, etc. Então, o fluxo é isso daqui. O protocolo, ele vai explicar como passar por isso daqui. Porque, logicamente, aqui a gente não consegue colocar todas as informações que a gente precisa com referência à abordagem que os profissionais precisam ter nesse momento, né? Então, no fluxo, ele diz que depois da suspeita, precisa, por exemplo, né, aqui, de um atendimento na rede de saúde. Beleza, vai encaminhar para a rede de saúde. Mas como fazer isso? E a questão do sigilo? E a questão da não revitimização? E dentro do atendimento de saúde, quem atende? Se tiver uma necessidade de algum atendimento específico. Então, um protocolo, basicamente, é um documento que vai explicar como percorrer esse fluxo. O fluxo é a definição do que acontece. É o caminho. E o protocolo é como percorrer esse caminho de forma a não revitimizar, fazer um atendimento dentro dos parâmetros da lei, dentro dos parâmetros também das competências de cada um dos órgãos, etc. Tá? Então, espero que isso ajude a deixar um pouco mais visualizado, assim, as diferenças entre o protocolo e o fluxo. Isso, e o interessante também é vocês saberem que nós estamos atentos a isso e vão existir outros momentos para que a gente também consiga discutir de forma mais pontual e específica tanto o fluxo quanto o protocolo, tá certo? Não se preocupem, vamos por partes. Gente, a gente já está passando mais de meia hora, na realidade 23 minutos, né, do nosso tempo, e aí ainda tem, com as mãos levantadas, eu vou adiantando as perguntas para a gente otimizar, porque todo mundo tem outras atividades, né, importantes. E aí, João Anderson, que está com a mão levantada, meu querido. Cadê? Estão me ouvindo, gente? Sim, te ouvimos. Bom dia a todos, todas e todos. Eu sou João Anderson Amorim, estou secretário executivo de Assistência Social do município de Santa Cruz, em Pernambuco, e atualmente também estou como mobilizador da assistência social. A minha dúvida era com relação à criação desse comitê, com relação a quem assinava esse decreto. Eu até coloquei aí no chat, que pelo sistema jurídico brasileiro, os decretos são assinados por chefes do Poder Executivo, presidente, governador e prefeitos. Sendo assim, pela lógica, entende-se que, se o presidente do CONDICA for o prefeito do município, ele pode assinar, sim, o decreto. Mas, se não, infelizmente, só quem pode assinar decreto é prefeito, e não o presidente de CONDICA. O presidente de CONDICA expede resoluções, assina atas, e dentre outras atribuições, relativas a deliberações do Conselho. Para mim é nova essa ideia de que o presidente assina decreto, como foi visto aí, acho que foi do município de Recife, Então, assim, essa questão Cidinha França me esclareceu de maneira bem clara nos questionamentos dela, mas eu tenho duas perguntas a fazer. O município que não tem CIPA implementado ainda, os atendimentos anteriores podem ser cadastrados, referenciados no sistema assim que instalado esse sistema? E a pergunta 2 é, de que forma evidenciamos a implementação da lei de escuta protegida no município através da APCJ? Só para começar respondendo, acho que a Eulália pode ajudar com... Está dando eco. Isso, perfeito. Obrigada pelas perguntas.
Então, do Recife que eu mostrei é uma resolução, tá? Você está certíssimo realmente com relação às atribuições, mas era o presidente do Conselho Municipal da cidade do Recife assinando a resolução do Condica, não era decreto. Com relação à sua outra pergunta, já esqueci. Pode registrar os casos anteriores do CIPIA. Tá, entendo que sim. Entendo que sim, que não há problema com relação a isso. E tinha mais uma pergunta, eram 3, né? Sim, a terceira pergunta era em relação... Relembra a gente, João Anderson. A segunda pergunta é de que forma, porque assim, a gente já implementa, já coloca em exercício o que determinar 3.431, que é a lei, né? E aí, de que forma a gente pode evidenciar no sistema da PCJ essas ações, o atendimento dessa lei, que é que o Conselho faz, que o CREAS faz, entendeu? Entendi. Então, no modelo que a gente vai fornecer, né, de relatório, lembrando, né, no PCJ vocês vão colocar um relatório, né, em que o Conselho vai contar ali um pouco do que o município realizou. Então, vai dizer, olha, a gente criou o comitê dessa forma, nessa data, envolvendo essas pessoas, e aí quais foram as ações que foram realizadas pelo comitê, as formações, né, as campanhas, o que vocês realizarem, e vou mostrar os fluxos e vou mostrar os protocolos. Então, para o Unicef, então, só reforçando, gente, que eu estou vendo muitas perguntas aqui com relação aos prazos. Então, assim, para o selo Unicef, né, então a gente está falando aqui do compromisso, né, que os municípios têm ao aderirem ao selo Unicef. Até o dia 31 de dezembro deste ano, os municípios vão precisar mostrar... Acho que Simone está com o microfone, eu vou desativar isso. Obrigada. Vão precisar mostrar que realizaram essas ações, vocês vão escrever essas ações. Então, dizer, né, que como o comitê foi formado, os fluxos, mostrar que os fluxos foram elaborados e que o protocolo foi, de fato, elaborado. Vocês não precisam comprovar os atendimentos, né? Vocês podem contar pela narrativa, né, quais são né, os desafios, as oportunidades que os municípios têm visto com relação à escuta, com relação ao depoimento, mas isso tudo vocês vão ver no material, né, no modelo que a gente vai ainda disponibilizar para vocês como comprovar isso, mas não tem a necessidade nesse momento de comprovar os atendimentos dentro desse parâmetro. Fico muito feliz de escutar que vocês estão fazendo esses atendimentos nesse parâmetro, mas o que o Unicef vai pedir vai ser a comprovação, né, do comitê, fluxo e protocolo. Os prazos, gente, o prazo do CONANDA, né, que é da resolução, é agosto, mas é o prazo do CONANDA, tá? Não é o prazo do Unicef, e o Unicef não vai penalizar nenhum município, tá, gente? Se vocês não criarem, isso não é a nossa intenção aqui penalizar ninguém, nenhum município, sim fortalecer, né, juntos a gente vai fortalecendo o nosso trabalho de proteção das crianças, tá bom? Nós ainda temos com a mão levantada Wagner, por favor. Wagner? Josué, que está com a mão levantada. Sim, bom dia, Josué, atuador do Segundo da Feira Nova. Eu gostaria de saber se, para a criação do comitê, tem que participar todos os conselheiros tutelares ou um só representa? Pode ter só um representante titular e um suplente. Isso para todos os setores, inclusive para assistência, educação, conselhos, tá bom? Agora, vocês solicitam que seja feita uma portaria ou um decreto? Gente, de novo, uma resolução, a resolução do CONANDA recomenda que seja feita uma resolução dos conselhos municipais.
Gente, tem muita pergunta se repetindo, né, Josué, assim como a tua, e aí a gente já havia respondido essas perguntas no início do plantão. Como é uma prática, né, nossa da ACERT, e também para alcançar outras pessoas que chegam depois do plantão ou que não podem participar, nós vamos estar disponibilizando essa gravação posteriormente, tá? Temos também acesso aos materiais que Corine disponibilizou, e aí depois a gente compartilha com vocês, como também o nosso canal, que aí é uma coisa que eu queria reforçar com vocês, já para a gente ir concluindo o plantão, porque passamos meia hora e as pessoas têm outro compromisso, a gente entende isso perfeitamente, né, e nós também temos. Então, desde já agradecendo a presença de todo mundo que esteve aqui conosco hoje, estamos disponíveis no nosso canal, através do atendimento, aquilo que a gente sempre reforça, o canal de atendimento pelo WhatsApp, vocês são encaminhados, né, através do robozinho, do bot, que ele vai encaminhando o estado que você deseja, o atendimento que você deseja, e aí você tem que ter esse processo, né, de fluxo continuado para chegar até o seu atendimento, e também muitas pessoas relatando a questão do telefone, né, que não estavam conseguindo, e aí é uma coisa que eu gostaria de esclarecer, o telefone da ACERT, ele funciona através de um telefone fixo, então, você pode ligar, não do telefone fixo em si, mas eu digo assim, através de ligação telefônica mesmo, não aquela ligação que a gente faz pelo WhatsApp, certo? Se vocês ligarem pelo WhatsApp, ele não chama para nós, porque o movimento de WhatsApp dentro do canal é através das mensagens. O que a gente atende como ligação é a ligação direta mesmo, pela operadora, deixando bem claro, né, porque às vezes o pessoal diz, eu liguei e não consegui, se fizer a ligação pelo WhatsApp, como a gente faz, não chama para a gente, certo? Tem que ser diretamente pela linha telefônica, digamos assim, né, pela operadora, e aí chega assim e tem um atendimento feito, inclusive a gente teve segunda-feira uma reunião para alinhar algumas coisas da comunicação, e nós fizemos todos esses testes e chamou, né, para os especialistas, para o pessoal da mobilização, essa ligação, certo? Então, muito obrigada a presença de todo mundo. Quero agradecer a Corine, que esteve conosco também até agora, sempre disponível, né? E a toda a equipe da ACERT, que esteve aqui conosco nesse plantão. Tá? Muito obrigada a cada um de vocês. Segue também aí no chat, né, o número disponibilizado do canal da ACERT. E estamos juntos numa certificação. Tá bom, gente? Um excelente dia para todo mundo. Até a próxima, gente. A próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.